Bom dia, pessoal. Eu vou dar uma dica para vocês de como você regular o tensor com segurança. Ele pode estar assim ou pode estar assim, certo? O que você tem que entender é o princípio, né? É o princípio do tensor. A corda faz tensão para cá e o tensor faz tensão para lá. Então, se você for deixar esse aqui no caso, ó, vamos tentar colocar aqui, ó. Se você sem régua, você consegue regular. Você coloca a vista aqui, ó, na altura da ponte, a vista, e olha na ponta dos traços. Você vai ver se ele está formando uma reta. Olha lá. Se ele está côncavo, está convexo. No caso aqui, eu preciso apertar um pouco o tensor, certo? Mas qual que é uma maneira de você apertar com segurança? Se fosse ao contrário, eu poderia prender esse baixo, tirar as cordas, prender esse baixo, prender esse braço lá, meter um grampo aqui, meter um grampo lá na mão e contra-empenar ele aqui, colocar um taquinho aqui com um pano e apertar com o tensor. Aí você vai lá soltar ou apertar o tensor e ele vai correr livremente, porque você livrou a tensão da madeira, além do que você tirou as cordas. Então você tirou as duas tensões, que é a corda que faz a madeira mover para ambos os lados, para trás ou para frente, e a própria tensão da madeira que está estacionada aí, ela acaba pegando o formato, ela estabiliza naquele formato de equilíbrio do tensor e das cordas. Então uma das maneiras para você evitar de espanar a bala, além de usar a chave correta, claro, é você ajudar com um grampo, ajudar a tensão. Então no caso aqui, como é pouca coisa que eu tenho que apertar, eu não precisaria fazer isso, mas uma maneira segura seria eu colocar os traços virados para a bancada, colocar um grampo aqui, colocar um grampo lá em cima e apertar aqui, trazer ele para frente de maneira reta, já que ele está assim. Eu faria isso aqui com um grampo, tendo cuidado para não amassar a madeira. Você coloca um grampo aqui, você não teria o tensor fazendo. Aí você consegue apertar o tensor de maneira suave, ele não vai ter ação nenhuma colocando nele, principalmente os antigos. Esse baixo aqui do Emerson é novo, tá perfeito, não tá tracejando, já conferi, já passei o flat rocker em todos os traços, ele tá bacana. O único problema dele é esse, é que ele tá assim. Então essa é uma grande dica. Quando você for apertar, escolha a chave correta para evitar de espanar, né? Pega a numeração certa. Lembra-se que geralmente tem preta e prateada, que são milímetros e polegadas. Geralmente os instrumentos, eles são as chaves pretas. Então o que você vai fazer? Você vai, se você tiver aquela régua para medir, para poder ver se está passando ar, você usa a régua com ele virado e você consegue ajustar o tensor, deixar ele retinho. Lembrando que a corda vai puxar, então você tem que deixar um pouquinho a mais para quando você coloca a corda, você fique com aquele equilíbrio saudável para não forçar o tensor. Mas se você não tem a régua, é muito fácil. É só você segurar aqui na primeira corda com uma mão e com a outra mão você segura o último. E aí aqui no meio do instrumento você vai ver se está formando uma barriga ou não. Se ele estiver retinho, como é uma escala régua, a corda vai encostar em todos os trastes, tá? Então isso é importante, porque, veja bem, o pessoal que se auto-intitula luthier e faz regulagem, não tem problema nenhum dele se chamar luthier, tá? Apesar que a definição da palavra luthier é quem fabrica instrumento. O Emerson é um luthier. Ele é broncão, ele tem pouco. Se vocês, depois eu vou postar a foto do baixo que ele fez. Tem alguns errinhos assim, que são conscientes que ele sabe que fez, né? Porque ele escavou na mão ali, com aquela parte bem roots mesmo, old school, de cavar a cavidade do captador. Mas não aparece por causa do escudo. É lógico que se ele tiver uma tupia, isso aí é o que distancia dele de ser um luthier mesmo.
Mas o baixo ficou impecável, né? Com uma chavinha catraquinha aqui. Ele falou que mediu errado, ficou um pouquinho mais para cá, não ficou aqui. Mas ele sabe o que ele está fazendo. Ele monta o baixo. Ele pegou do começo, madeira, e fez um instrumento. Ficou fininho, ficou bonito. O design é bacana, entendeu? Então ele pode ser considerado um luthier. Porém, as pessoas que pegam para regular, esse toque é justamente para as pessoas que pegam regular, porque você pega um baixo desse aqui, você espana a bala ou quebra o tensor, como que você vai fazer? Entendeu? Você vai fazer o quê? Aí você vai falar, infelizmente quebrou, mas você não é luthier, você tem que repor o braço. Se você cobra 150, 250 reais para poder fazer uma regulagem, você tem que dar essa garantia, entendeu? Justamente por isso. Então, regulador é uma coisa, a pessoa que dá manutenção no instrumento, tenho amigos que são impecáveis, manutenção da parte elétrica, mas ele não é luthier, ele não sabe construir. Se você estragar a parte elétrica, você vai lá e compra uma outra no Mercado Livre, no Shopee, pronta, e vai lá, coloca e substitui, pronto. Agora, se você quebrar o tensor desse baixo, aí já é um pouquinho mais complexo, porque você vai ter que descolar a escala, você vai ter que trocar o tensor, entendeu? Então é um serviço que demanda aí luthieria mesmo, não só regulagem. Então essa dica aí vai para quem faz regulagem, é uma dica muito importante para você conservar o tensor, evitar de ter problema então você alivia, é o princípio, né? Corda puxa para cá, tensor puxa para lá, para poder haver um equilíbrio e deixar a regulagem que você quer, a regulagem que o cliente utiliza, mas se você aliviar, tirando o braço e colocando, como eu falei, prendendo as pontas e colocando um sargento aqui para poder aliviar ou positiva ou negativamente o tensor, você vai poder movê-lo de maneira segura, sem problema, tá bom? Eu vou dar um tapinha nesse contrabaixo dele, que ele vai usar para tocar. Então é só colocar um pouquinho para trás e depois eu não vou nem precisar mudar o ângulo do braço. O ângulo do braço tá bom. Depois é só dar uma arrumada ali no carrinho. Aí bater as oitavas e alegria, polir os traços e alegria. Tá bom? Ficou a dica aí. Cuidado para não estragar, porque regular é fácil. Agora repor o que foi quebrado, essas coisas todas, aí é mais complexo e pode gerar dor de cabeça e um prejuízo grande. Tá bom? Um abraço a todos.